E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Apocalipse Hotel episódio 8. E mais uma vez esse anime surpreende a gente com outra baita reviravolta em mais uma passagem de tempo. E aí você soma isso com cenas emocionantes, cenas climáticas, uma batalha. Cara, mano, a gente teve uma batalha entre a Yatio e a Ponko, cara. Tipo assim, foi muito bem feita, muito bem animada, coreografada. Eu falei, caraca, mano, olha só, esse anime ele entrega tudo, cara. E não só por isso, pra mim, esse aqui foi o melhor episódio que a gente teve, cara. Foi muito bom. E olha que eu já falei essa frase antes, né? Mas o que eu posso fazer se esse anime ele vai se superando a cada episódio que passa? Só que pra mim, a maior qualidade que ele tem é essa escrita dele, é esse roteiro, cara. Os diálogos que ele tem são fantásticos. Impressionante como ele vai pegando coisas lá de trás e vai trazendo aqui e elas vão se complementando. Cara, é muito bem feitinho, ele é muito bem pensado cada passo desse anime aqui, cara. E as histórias desse episódio, nossa, essas aqui pegaram fundo na gente, cara. Foram emocionantes mesmo. Pô, aquele momento final ali da Ponko, ela abraçando a Yatio. Nossa, cara, ali é pra você desabar. Ali pega firme mesmo aí na emoção. Mas bom, dito tudo isso aí, agora sim, vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque teve muita coisa acontecendo. Mas bom, primeiramente, né, vamos lembrar que no episódio passado a gente teve a Yatio, né, ela indo nessa missão espacial e tal, né, para lançar lá o satélite, né, tanto de propaganda quanto de defesa, e aí deu um negócio errado lá e a Yatio acabou ficando à deriva no espaço, né? Então ela ficou vagando lá na órbita, né, e não tinha mais como trazer ela de volta, né? Eles não tinham recurso, não tinham equipamento, não tinha como, nem tecnologia suficiente, né? Tudo que eles tinham ali eles usaram para fazer o foguete, né, e com a ajuda da Yatio. Então sem ela é inviável. Não tinha o que fazer a não ser esperar que, sei lá, acontecesse um milagre ali, basicamente. Então, a gente começa esse episódio aqui já dando um baita de um time skip, cara. A gente teve um belo de um salto na história. Não ficou claro exatamente quanto tempo se passou. Eu chuto que deve ter sido mais ou menos aí uns 80 anos, alguma coisa assim. Eles falam a data, né? Atualmente a gente está no ano ali de 2345, cara. E a gente vai acompanhar a Ponko. Só que a Ponko já cresceu, ela tá adulta agora, né? Ou seja, passou muito tempo realmente, né? E ela assumiu os deveres do hotel, né? Ela é a gerente agora. Quer dizer, não a gerente, ela é a substituta da substituta da substituta do gerente, né? Então ela assumiu o lugar da Yatio. E ela tá mandando muito bem, ela né, já tá junto ali com os outros robôs, tá, né, fazendo aquelas reuniões diárias, né, falando, ah, robô limpador tá aqui, robô lá quebra a porta tá aqui, né, e aí vem uma das grandes surpresas desse episódio. Quer dizer, esse episódio aqui foi lotado de surpresas o tempo inteiro, uma atrás da outra, que esse mal tinha tempo de respirar e absorver o que estava acontecendo. Mas a primeira delas é com relação ao hotel, porque agora tá com hóspedes ali, e muitos hóspedes, né, eles falam ali que estão com uma média ali de mais ou menos uns 1000 por mês. Ou seja, a estratégia lá da propaganda funcionou, atraiu muito alienígena ali e tal, e eles estão super felizes ali, né? Com a qualidade lá do serviço, com as dependências do hotel. Então tá tudo indo maravilhosamente bem. Detalhe, a humanidade não voltou ainda. Né? Então, cara, tá ficando cada vez mais difícil achar que existe algum humano ainda vivo, embora eu torça para isso. Assim, eu acho difícil do dono aparecer ainda, mas poderia ser, por exemplo, um tataraneto dele, um bisneto, né, dependendo de quanto tempo se passar. Aí, digamos que a humanidade tenha encontrado algum planeta habitável, então eles ficaram lá por um tempo, né? E aí eles voltariam depois. Pô, ia ser muito bacana se, sei lá, o tataraneto do dono do hotel aparecesse ali e falasse: ah, Yatio, meu tataravô falou muito de você e eu vim aqui para agradecer e falar que você fez um bom trabalho, né? Porque o hotel ainda estaria funcionando plenamente. Pô, para mim isso aqui seria o final perfeito. Né? Mas vamos ver como é que o anime vai seguir daí em diante, né? Mas enfim, vai seguindo aí com a história, né? E aí quando chega a noite, começa a tocar um monte de sirene ali no hotel, né? São os sistemas lá de defesa, né? Que a Ponto colocou. Na verdade ela colocou mais ainda, né? Não só tem o satélite, né? Na órbita ali, mas também tem míssil agora, tem um monte de coisa ali. Né? E eles detectam um corpo estranho se aproximando da Terra. Né? Então a Ponto já prepara ali um míssil e tal, e como ela não tem contato, né, com esse alvo que está caindo ali, ela já dispara. A Ponko também é poucas ideias. Ela mandou o míssil lá, só que aí eles percebem que é a Yatio, ela tá caindo ali. Né? Então ela tenta cancelar o míssil ali, só que era meio tarde. Então uma parte da explosão acabou pegando ela, ela cai com tudo ali na terra,
desaba lá e tal, né? Ela tava desacordada já, né? Meio desligada, talvez, sem energia, alguma coisa assim. E bom, a partir daí a gente começa a ver uma sequência de flashbacks ali com a Yacho. Na verdade, é o sistema dela, né, que tá dando uns bugs ali e tá mostrando cenas do passado, né, que estão armazenadas na memória dela, né. Enquanto isso, o pessoal fica tentando consertar a Yacho, né. Então a gente começa vendo ela saindo da fábrica, né, junto com toda a equipe de robôs. Enquanto isso, o dono do hotel tá lá. E, cara, o dono do hotel, ele é muito gente fina, cara. Que pessoa boa, cara. Boa demais. E aí o carinha ali da fábrica, né, ele explica como que é o funcionamento dos robôs e tal, né, e ele fala que você não precisa ensinar nada para eles, né, porque todo o conhecimento de hotelaria, né, dos serviços, ali das funções que cada um precisa, já vem tudo instalado, né, na IA deles ali. Então não tem necessidade de falar nada, eles já sabem tudo. Só que o dono do hotel, ele fala o seguinte, não, na verdade tem uma coisa que eles precisam aprender ainda, né, que é o espírito de hospitalidade. Não só isso, eles precisam também aprender com as experiências dos predecessores deles. Lembrem-se disso daqui. E, claro, né, também aprender a se conectar com as pessoas, né? Não só com os outros funcionários, como com os clientes também, né? Os hóspedes. No caso, né? Aí o carinha da fábrica ele fica meio, pô, mas quer ensinar um robô a ter espírito, né? Como é que funciona isso e tal, né? Bom, mas aí vai seguindo, né? A gente vai vendo mais memórias ali da Yasha. Ah, detalhe, essas memórias elas são meio bugadas, né? Então a gente vê de vez em quando a Ponco por ali e tal, né? Enfim, vai seguindo aí, a gente vê o primeiro dia lá do hotel, né, dele chegando, né, se ambientando por ali, vê a Yatio já, né, assumindo a função dela ali de recepcionista, ajudando lá os hóspedes e tal, os clientes, né, pô, muito legal essas ceninhas aí que a gente vê. A gente também passa para um outro momento, né? Que foi onde deu ruim na Terra, né? Que surgiu lá o tal vírus, né? Parece que a humanidade meio que, ah, não, isso aí não é nada, não. Fica de boa aí, né? A gente resolve isso aí rápido, né? E deu no que deu, né? Então todos eles tiveram que ir embora. Pô, e essa cena aqui foi mó triste, cara. Porque o dono, ele foi lá se despedir, né? Dos funcionários ali dele, falando que, pô, infelizmente a gente vai ter que ir embora e tal, mas eu prometo que eu volto. Eu volto aqui por vocês, então mantenham o hotel funcionando até lá. É só isso que eu peço para vocês, né? Então eles continuaram, né, esse serviço ali esperando a volta do dono, né? E aí a gente vai para a última parte, né, que ficou gravada ali na memória da Yacht, que é como ela voltou para a Terra, né? Quer dizer, ela imaginou um pouco ali algumas situações meio esquisitas, mas basicamente foi o seguinte: tava passando uma nave ali que ia visitar a Terra, alguma coisa assim, né? E ela acabou acertando a Yacht, né, que jogou ali uns destroços. A Yacht se agarrou ali num desses destroços, e aí ela conseguiu cair na Terra, né? Ou seja, ela não foi destruída na reentrada, né? E aí ela finalmente acorda, né? Então, aí, cara, poxa, a Ponko, ela ficou super feliz, já abraçou a Yacho ali, a Yacho reconheceu ela, falou, ah, eu vi pelas suas retinas, que não sei o quê, porque a Ponko tá adulta agora, né? Então, da hora. Pô, mas foi muito legal ver a felicidade da Ponko aqui, né? E aí a gente nota uma coisa, né? Teve um probleminha nessa volta da Yacho. Porque o que acontece? Eles não conseguiram restaurar ela totalmente, né? Então a parte de baixo dela ali é como se fosse um tanque de guerra e as mãos dela ali são tipo umas garrinhas ali, né? Eu não sei se ela vai voltar ao normal depois, né? Vamos ver se eles vão conseguir alguma peça ali para substituir. Mas, bom, por enquanto ela vai ficar desse jeito ali. E, cara, eu acho que esse episódio aqui, ele meio que fala também, né, sobre pessoas ali com deficiências que precisam trabalhar. Eu acho que o texto dele tem um pouco disso, né? Ainda mais se você for reparar em algumas situações ali, né? Que a Yacht, ela tentava fazer alguma coisa e não podia e tal, né? Eu acho que teve isso, sim. Mas, bom, vai seguindo aí todo mundo recebe ali a Yacht, né? Os robôs meio que se reúnem ali pra dar as boas-vindas pra ela de novo, tal, né? A Ponko, ela comenta que faz 50 anos desde que ela caiu na Terra. Eles passaram esse tempo todo tentando consertar ela, né? Só agora que ela voltou aí, né? E a primeira visão que ela tem ali, né? Quando ela vai pro hotel, é que tá cheio de hóspedes, todo mundo muito feliz ali, contente, né, com o serviço do hotel, tal, então tá tudo funcionando maravilhosamente bem. E ela fica feliz por isso, né? Só que aí ela pensa o seguinte: caramba, olha só que legal, né? Isso aqui tudo funcionou sem mim, sem eu estar aqui. Só que esse pensamento vai acabar gerando alguns probleminhas. Porque o que acontece? A Ponko, ela levou a Yacht meio que num tour ali pelo hotel para mostrar as mudanças que aconteceram. Né? Porque, óbvio, passou muito tempo e eles precisavam suprir a ausência da Yacht. Né? Então algumas coisas iam estar diferentes mesmo. Né? Até porque, pô, passou mais de 100 anos aí se bobear. E aí ela vai mostrando essas mudanças, né? Por exemplo, o sistema de ponto está automatizado, tem a questão lá do dinheiro, né? Que eles trouxeram lá do banco e deixaram no próprio hotel. Tem também o aquário ali na frente do hotel, que está diferente. Né? Só que de tudo que ela mudou,
a coisa que mais deixou a Yatio brava, cara, foi a questão lá do chapéu de shampoo, né? Porque eles mudaram a fórmula do shampoo, então não tinha mais problema de arder o olho ali, então não precisava mais daquele negócio ali. Isso aí foi o fim do mundo pra Yatio, né? E a gente vai vendo, cara, que a Yatio ela ficou meio que incomodada com essas mudanças aí. Né? Mas bom, mostra ali também que a Ponco ela terminou a construção lá das termas, né? Fala que os hóspedes adoram essa parte aqui, que não sei o que. Tem até uma estátua, cara, da Yatio, né? Que parece que é como uma homenagem, só que não é bem uma homenagem. Depois ela fala, né, que é uma forma de as pessoas se lembrarem da Yatio e sempre se inspirarem nela, né? Sabendo, pô, a Yatio era dessa forma, né? Vamos tentar seguir o exemplo dela, né? Então, pô, muito legal isso aí da Ponco, né? E aí acontece um negócio lá e tal, e a Ponca ela precisa sair mais cedo, né? Ela fala que a avó dela tá meio doente e tal, e ela sai um pouquinho mais cedo para poder cuidar dela de vez em quando, né? O detalhe é que a Ponca ela sai com outro garoto, né? Assim, não ficou claro se era aquele irmãozinho dela, né? Que cresceu também, óbvio, ou se era algum namorado, né? Porque de repente pode ter vindo mais pessoas lá do planeta dela, né? Que tenham chegado na Terra e tenham ficado por lá. Então pode ser o namorado da Ponca, né? Não ficou claro exatamente. Mas bom, vai seguindo aí. E aí a gente vê a Yatio, ela tentando voltar ao trabalho, só que ela não consegue. Porque o que acontece? Por exemplo, não um exemplo aqui, aquele corpo, né, de tanque de guerra ali que ela tem, ele não passa em vários lugares ali, né? Ele fica travado ali e tal, não consegue, né? Porque é muito grande, né? Isso aqui é, cara, é uma referência direta a uma cadeira de rodas, né? A lugares que não são adaptados a isso. Para mim com certeza é isso, né? Então ela fala, bom, ela tenta até, né, passar de cabeça para baixo, tal, mas não dá, né? Ela quer voltar ao trabalho de qualquer jeito, né? Só que ela não pode. E aí ela fala, pô, a Ponca ela saiu mais cedo hoje, então eu vou tentar fazer o relatório, né? Não deu tempo dela fazer, eu faço. Só que ela vai, cara, e ela não consegue pegar a caneta, né? Porque ela tá com aquela mãozinha de garra dela, né? Então, pô, cara, essa cena aqui foi muito triste, cara. Nossa, vi ela ali tentando voltar, só que ela não pode, ela não consegue, né? Do jeito que ela tá atualmente. E aí, cara, ela surta de vez. Isso aqui foi muito engraçado, porque ela sai desesperada do hotel, soltando um míssil pra tudo quanto é lado, arrebentando com a cidade, gritando ali. Aí foi passando os dias, né? Ela foi só piorando, piorando, piorando. O Babel até falou: isso aí já era, já era. Ela pirou de vez. E ela virou uma rebelde sem causa, basicamente, né? Tá até com uma aparência diferente, tá com o maior cabelão ali, tá com aquelas roupas tipo estilo motoqueira, né? E aí a Ponco, né, ela resolve agir, né? Então ela monta um robozão ali pra ela, né? E vai pro confronto direto lá com a Yatio, né? Então as duas se encontram, né? E aí a Ponco começa a cobrar ela, falando: caramba, Yatio, o que você tá fazendo e tal? Você não é de faltar ao trabalho e tal, nunca fez isso. Você era super disciplinada, né, com as regras e tal, era um exemplo, e agora tá desse jeito aí, o que aconteceu? Yatio falando com aquele jeito meio de rebelde assim, né? Ponco, o que está fazendo aqui? Não sei o que. E aí começa uma briga mesmo entre as duas ali e tal. E, cara, que luta sensacional que a gente teve, cara. Um combate épico. Aí, cara, esse episódio aqui foi show em todos os aspectos. E durante essa luta, elas meio que vão desabafando ali uma com a outra, né? E aí que a gente começa a entender o problema que a Yatio tá agora, né? Porque ela fala, pouco, você nunca vai entender o que aconteceu com o meu algoritmo, que não sei o quê, porque agora eu tô sentindo uma vontade de destruir as coisas, né? E isso não passa, né? Eu só fico mais calmo quando eu vou destruindo tudo, né? Cara, isso aqui é uma metáfora para frustração. Ela tá extremamente frustrada, porque ela não consegue mais voltar ao trabalho dela, né? Então ela fala que, pô, quando eu cheguei aqui, eu vi que o hotel estava muito bem, e que se virou muito bem, mesmo sem mim, né? E que ela sente isso porque o hotel tá diferente, né? Não parece mais aquele mesmo hotel, né? Que foi deixado ali pelo dono. Tá diferente agora, né? E você junta isso com essa frustração ali de não poder mais ajudar, né? Não ser mais útil. E aí ela fala o ponto vital aqui, o ponto chave de tudo isso, que é o seguinte: poxa, eu sou um robô hoteleiro. Se eu não posso fazer a minha função, para que eu sirvo? Para que eu existo aqui? Esse é o pensamento que a Yatio está agora. Só que ela tinha esquecido de algo fundamental, de algo muito importante. E a Ponco lembra ela disso, que é o seguinte: você não é apenas um robô hoteleiro. Você é você. Você é a Yatio, né? Ou seja, você é mais do que a sua função. Você é essa pessoa, né? Alguém que todo mundo gosta, alguém que todo mundo se importa, né? Por isso que todos os robôs se reuniram, né, quando ela voltou, né, e fizeram questão de dar as boas-vindas novamente para ela e tal, né? Todo mundo gosta dela. E apesar da Yatio ela tá um pouco diferente do que ela era antes, ela ainda é a mesma pessoa.
E isso também vale para o Hotel Jingarô. Embora ele esteja um pouco diferente, né, de quando a Yachiyo saiu, né, ficou a deriva lá no espaço, ele possa estar um pouco diferente, ele ainda é o mesmo Hotel Jingarô que o dono do hotel deixou para ela. Né? E, cara, isso aqui conversa de forma brilhante com o que foi dito lá no começo do episódio. Lembra que eu falei, ó, preste atenção nisso aqui, que foi aquela frase do dono, né, falando que você tem que valorizar as experiências que você tem com os seus predecessores, né, o que eles deixaram para você. Cara, como eu falei, cara, a escrita desse anime é sensacional, cara, que obra bem feita, cara, que momento fabuloso, cara. Esse momento aqui foi, cara, muito emocionante, né? E aí a gente tem a Yachiyo, né, falando que, pô, eu quero voltar a trabalhar no hotel. Né? E aí a Ponko começa a chorar, ela pula pra cima da Yachiyo, abraça ela. Até a Yachiyo, né, chora também daquele jeito estranho dela, né? Mas chora ali também, né? De novo, demonstrando emoções, cara. Que momento. Então, depois de tudo isso, a gente tem a Yachiyo voltando ao cargo de gerente, né? A Ponko passou ali para ela, né, o cargo, obviamente. Né? E aí, para fechar com chave de ouro, chave de platina, chave de diamante, de tudo de perfeição, a gente tem ali a Yachiyo, né, e a Ponko, elas fazendo lá o relatório diário e tal, né, conversando um pouquinho. A gente vê que a Yachiyo lá já está se acostumando a usar a caneta ali novamente, né, se readaptando ao trabalho dela. E ela fala que finalmente entendeu o que é necessário para manter o espírito do Hotel Jingarô vivo, né? Que é fazer com que cada pessoa, né, deixe a sua marca no hotel, né? De novo, isso aí conversa com o que o dono falou lá atrás, né? Da importância de você se conectar com as pessoas. E aí tem o último detalhe do episódio, né? Que é aqueles 10 mandamentos, né? Que ficam lá na parede do hotel, né? Falando ali a importância disso, daquilo e tal, né? Os princípios do hotel. E a Yachiyo incorporou também mais algumas frases ali que a Ponko, né? Foi marcando lá também, né? Durante esse tempo que ela ficou de gerente. Então, pô, cara, muito maneiro isso aqui, sensacional. E aí, a gente tem que ter aquela piadinha no final, né? Porque a Yachiyo fala, ó, tem uma coisa que eu não abro mão aqui. É o chapéu de shampoo, né? Isso aí não tem como, cara. Isso aqui é a coisa mais importante do universo. Tem que estar lá de novo no banheiro. Enfim, e aí a gente encerra esse episódio maravilhoso, 10/10, absolutamente perfeito. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.